A violência é uma das principais preocupações de crianças e adolescentes daqui da cidade de São Paulo. Quase metade das crianças e adolescentes de São Paulo gostaria de deixar a capital para viver em outra cidade. A violência urbana é a principal preocupação de crianças e adolescentes que vivem na maior cidade do país. Senti uma pancada muito forte no meu rosto, enquanto esse outro me batia e começaram a querer pegar minha mochila. E aí eu saí correndo. Fiquei nervoso, assim, com medo de ser assaltado de novo e a próxima vez de ser assaltado acontecer alguma coisa. Onde é que você se sente seguro? Aqui no apartamento. Nós vamos agora falar sobre os bastidores da vida dos seus filhos, que infelizmente não tem sido nada divertido. Cresceu o uso de remédios tarja preta contra transtornos psiquiátricos em crianças. Cerca de 10 a 15% das pessoas têm algum tipo de transtorno da infância ou adolescência. Nervosismo, ele chorando muito, ele com essa situação agora de estar com medo de tudo, né? É complicado, é muito complicado isso para quem é mãe, para quem tem... Não só para mim, acho que para todas as mães que têm filhos pequenos, que trabalham, que dependem de crianças para ir na escola de bicicleta, voltar. Acho que é muito complicado a violência, né? Que nós poderíamos imaginar que normalmente acontece com a arte em situações de terror, em momentos de guerra, em situações de desespero e desalento? Nós poderíamos dizer que a produção de arte cessa completamente, ou ao menos diminui. Mas na contemporaneidade nós temos um novo aspecto a ser considerado: as novas mídias, as novas tecnologias e principalmente o ciberespaço. O fluxo cultural e as influências culturais que nós sofremos são muito diferentes no ciberespaço. No território físico, a nossa influência cultural é do que está ao nosso redor, né? E assim nós temos um hibridismo cultural territorial e temporal, do que está ao nosso redor e do que veio antes de nós. Com a introdução do ciberespaço, nós temos novos meios de influência cultural, novos meios de interatividade, e nós temos a glocalidade, o glocal, algo que não é nem o local e nem o global. E assim nós temos o fluxo cultural no local, que nos trouxe o desenvolvimento de uma nova arte, de uma nova estética da arte, além híbrida. Porque no glocal, com o ciberespaço, qualquer pessoa pode ser influenciada por qualquer pessoa do mundo. Nós somos infinitamente arrebatados com influências de artes e culturas do mundo inteiro. Um artista pode ser conjuntamente influenciado por um artista expressionista africano e por um artista neolítico asiático ao mesmo tempo. E com tantas influências, nós deixamos de ser capazes de traçar esse mapa de influências, de dizer quais todas elas foram. Assim, nós nos tornamos inclassificáveis. A nossa nova arte é inclassificável, é única, ela não pode ser categorizada. E essa
A arte deu voz, ela fez com que todas as pessoas do mundo pudessem ouvir e sentir na pele cada artista em situação de isolamento territorial que não está mais isolado devido ao ciberespaço, enquanto nós que estamos utilizando o ciberespaço também estamos isolados do nosso mundo territorial vivenciando o virtual. Mas essa nova arte que surge é uma nova arte única, inclassificável, mas principalmente resiliente, com grande potencial de mudança, justamente porque ela deu voz e fez cada indivíduo do mundo sentir na pele o que cada indivíduo isolado em situação de terror e de guerra está sentindo. Olá, eu sou Enio Moraes Júnior e o que me traz ao Congresso é um debate, o resultado de uma pesquisa que eu fiz sobre o olhar dos jornalistas sobre o próprio jornalismo. No caso, é o metajornalismo, e é um olhar de jornalistas brasileiros que publicam no site do Observatório da Imprensa sobre a cobertura internacional dos direitos humanos. No caso da minha pesquisa, que foi um recorte feito durante um ano, eu analisei essa cobertura especialmente no que diz respeito às ações do Estado Islâmico e suas consequências. Foram 19 artigos ao todo avaliados, de diferentes autores que publicaram em primeira mão no Observatório da Imprensa, outros que haviam publicados em jornais internacionais ou em jornais nacionais também. A primeira grande questão que eu pude constatar foi a ênfase que esses jornalistas trazem para que o jornalismo continue sendo regulado em função do cumprimento daqueles que são seus pilares, os seus valores, ou seja, a democracia, a pluralidade e os próprios direitos humanos. Então, eles cobram desse jornalismo internacional exatamente esses valores. A segunda grande observação diz respeito como, nesse recorte, eu peguei muito que foi produzido sobre o episódio envolvendo o jornal francês Charlie Hebdo. Eu peguei muita discussão também sobre a liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão aparece, mais uma vez, como sendo um patrimônio importante do jornalismo que deve ser preservada. Um outro elemento, o terceiro elemento importante, foi a necessidade do respeito à diversidade cultural e à diversidade religiosa dessas coberturas internacionais. Um quarto elemento diz respeito aos vieses ideológicos e às vezes preconceituosos mesmo, que marcam essa narrativa da cobertura do Estado Islâmico. E por fim, eu acho que um último elemento que é importante a gente ressaltar diz respeito ao próprio trabalho que esses jornalistas estão executando ali no Observatório da Imprensa, que é a ideia de valorizar a própria análise jornalística do jornalismo, ou seja, o próprio trabalho de metajornalismo. Bom, a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso em outubro. A gente se vê por lá. Tchau, tchau. O medo assume novas facetas em novos tempos, mas não deixa de nos perseguir. O medo é difuso, disperso, indistinto, desvinculado, desancorado, flutuante, sem endereço e nem motivos claros. Ele é líquido assim como as nossas incertezas. Assim, sua forma não se dá por repressão e correntes visíveis, mas nos atormenta caminhando na subjetividade ao lado das nossas incertezas e das cobranças em torno do aparente sucesso e felicidade, que são imperativos do nosso tempo. O medo é a incerteza que carregamos diante de um mundo com cada vez mais possibilidades, escolhas e decisões. Não há ganho sem perdas. Liberdade de escolha implica em mais responsabilidade. Nunca o fracasso esteve tão ligado à nossa identidade, pois nossas escolhas nunca foram tão autênticas. Temos vazios cada vez maiores que são preenchidos por objetos materiais e imateriais, que compensam e amortecem os nossos sentidos. Arrisco propor que o vazio e a incerteza são a mesma sensação com vetores opostos. A incerteza é externa e está relacionada com as consequências incontroláveis das nossas escolhas, que por sua vez nos dão contorno e textura. Por outro lado, o vazio é interno e está relacionado ao recalcamento das nossas angústias. Tanto a incerteza quanto os vazios resultam em medo. Assim, na medida que temos incertezas,
e sentimos um vazio a ser preenchido, nos tornamos reféns do medo. Mesmo que indiretamente, o medo passa a fazer parte da nossa existência, influenciando nossa maneira de interagir com o mundo e com o consumo. Definimos nossa existência em torno da nossa sensibilidade, e isso abre espaço para o medo ser componente dos nossos movimentos de desejo. O movimento de desejo se dá em espiral na medida que o ciclo nunca se fecha completamente, já que a satisfação e o ápice da felicidade se encontram no breve momento entre o seu fim e o início de um novo ciclo. E o medo atua nos levando a uma movimentação no intuito de preencher o vazio e garantir alguma certeza, apertando assim o gatilho de nossas ações de consumo. A contemporaneidade conquistou a liberdade em vários aspectos, mas ouso dizer que nunca seremos totalmente livres, pois essas conquistas eliminam as amarras castradoras visíveis, mas não as invisíveis como o medo, e é muito mais difícil combater um carrasco sem face e que vive dentro de nós. Olá, meu nome é Lucas Tolotti, sou aluno do último semestre de Publicidade e Propaganda na ESPM e hoje eu estou aqui para falar do meu artigo Narrativas de Gênero na Contemporaneidade, que na verdade foi uma extensão da minha pesquisa de iniciação científica. E o que eu falo nesse artigo, na verdade eu analiso obras que fizeram parte da 31ª Bienal. São obras que compunham um projeto chamado Deus es Marica, Deus é Bicha, curado por Miguel Lopes, um curador peruano. E esse projeto apresentava obras de 4 artistas, o espanhol Ocaña, o mexicano Nahum Senir, o coletivo chileno Egos do Apocalipse e o peruano Sérgio Cefalos. E todos eles trabalhavam a temática do gênero, do homossexual e do transexual relacionados principalmente aos governos desses países e também à religião, né, a esse caráter religioso que permeia toda a questão homossexual. Então, para isso, a partir do fato social de Durkheim, até chegar no que hoje pode ser chamado de micropolíticas, né, ou seja, a subjetivação do poder. Então, a gente sai de um poder institucionalizado até a gente chegar no poder de grupos, no poder de pessoas que pensam de maneiras parecidas e que esse poder se subjetiva, né? Então, por exemplo, o funk pode ser considerado uma micropolítica, o homossexual pode ser considerado uma micropolítica. Então, são poderes que já não estão mais institucionalizados, representados por uma figura só, mas sim vários poderes que admitem vários tipos de representação. A partir das micropolíticas, eu também falo das narrativas da contemporaneidade, né? Então, hoje não há mais narrativas que partem, né, do princípio, meio e fim, e sim as narrativas são fragmentadas. Existe hoje um processo de contar histórias que não é mais lineares, sim apresenta rupturas, apresentam maneiras diferentes de tratar do mesmo tema. Então, com micropolíticas e essas narrativas fragmentadas, eu também falo do Baudrillard, que apresenta a nossa sociedade como uma sociedade de simulações e simulacros. Na verdade, hoje a gente tem uma hiperrealidade. O que a gente acha que é real, na verdade é hiperreal, porque é tudo simulado. Então, as obras de arte, elas foram analisadas nesses pontos, pegando a micropolítica inerente a elas, as narrativas que elas apresentam e como que elas são perpetradas por essa simulação baudrillardiana aí. Então, é esse o meu artigo apresentado para o Ciantec. Ele quer discutir o homossexual, né, e todas as outras formas de gênero através dessas obras na contemporaneidade.